Então nós vamos continuar no livro de Atos, que é onde nós temos estado. Livro de Atos dos Apóstolos. E nós hoje vamos entrar na quinta secção do livro de Atos. Na quinta grande secção do livro de Atos, que vai até o capítulo 18, versículo 22. Nós estamos no 15, ou numa parte do 15, no final do 15, e esta secção vai durar até o capítulo 22, até o capítulo 18, peço desculpa. E nesta secção nova, o que é que nós vamos ver? Nesta secção nova nós vamos ver o trabalho de Paulo, o trabalho missionário de Paulo e da sua equipa na Europa. Vemos o Evangelho entrar pela Europa pela primeira vez, é o que nós vamos ver. Em particular nas províncias romanas da Macedónia e da Acaia, cidades que certamente para aqueles que estão familiarizados com as Escrituras soam conhecidas a vocês. Filipos, por exemplo, Tessalónica, Bereia, Corinto, que depois algumas destas vão dar origem a epístolas, não é? A epístola aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Coríntios. Nas 4 secções anteriores nós fizemos um percurso, ou Lucas fez um percurso que quis nos mostrar. Na primeira secção do livro, do capítulo 1, versículos 1 até 14, Lucas mostrou a exaltação de Jesus, como Jesus foi ascendido aos céus, e mostrou a missão que Jesus deixou para os seus discípulos, para os 12 apóstolos, a missão de irem proclamar o Evangelho, começando em Jerusalém, passando para a Judeia, indo depois até a Samaria e confins da terra. Então essa é a primeira secção, uma secção bem curta, que mostra a exaltação de Jesus e a missão que Jesus entrega aos 12. Depois nós temos uma segunda secção, que é do capítulo 1, versículo 15, até o capítulo 8, versículo 3, em que Lucas vai descrever o início da igreja neotestamentária e o testemunho dessa igreja em Jerusalém e na Judeia. Então a igreja aí começa, a igreja é capacitada pelo Espírito Santo, no Pentecostes o Espírito Santo vem sobre a igreja e a igreja então vai começar a testemunhar no lugar que Jesus disse para começar, para que acontecesse a restauração da tenda de David, aquilo que falámos no domingo passado para aqueles que cá estiveram, a restauração da tenda de David para que depois os gentios pudessem ser agregados. Depois vemos o foco do testemunho, na terceira secção vemos o início no foco no testemunho aos gentios, capítulo 8, versículo 4 até o 12, 25. Vemos o início da missão junto daqueles que não são judeus, junto dos gentios. E aqui o foco está em Filipe e no seu testemunho junto dos samaritanos, junto do etíope. E vemos também a conversão de Paulo. Vemos Pedro a pregar em Cesareia e em Jope. Depois a quarta secção foi onde nós estivemos até agora, nos últimos sermões, capítulos 13 até o capítulo 15, versículo 33, em que Lucas muda o foco do trabalho missionário de Pedro e da igreja em Jerusalém para Paulo e já a começar a expansão mais longe do Evangelho junto dos gentios. Aí nós vemos o Evangelho a ser pregado em Chipre, no sul da Galácia, na Panfília. E vimos uma grande massa de gentios, de não-judeus a se converterem. Só que isso trouxe um desconforto para os judeus cristãos conservadores, em que alguns judeus cristãos foram dizer e foram afirmar: estes homens aqui, estes gentios que se converteram, primeiro eles têm que ser judeus prosélitos, eles têm que ser circuncidados e eles têm que obedecer a toda a lei de Moisés a fim de que possam ser salvos. Então começou a surgir esta disputa em Antioquia, essa disputa desceu para Jerusalém e em Jerusalém começaram então uma conversa, um debate, uma discussão, e daí veio uma resolução naquilo que é conhecido como o Concílio de Jerusalém, entre os apóstolos, os presbíteros e a membresia da igreja. E daí ficou decidido que não se exigiria que os gentios cristãos fossem circuncidados, nem que tivessem que obedecer a toda a lei a fim de serem salvos. Foi afirmado aí categoricamente que a salvação para judeu ou para o gentio é pela graça, não é pela obediência à lei, mas é pela graça de Deus que é manifesta em Jesus Cristo e a pessoa recebe dessa graça e dos benefícios da salvação em Jesus Cristo por meio da fé. Isso foi afirmado categoricamente. E a secção na qual nós vamos entrar hoje, que é a quinta secção, é dividida em 3 partes. É o início de uma nova iniciativa missionária, em que Paulo sai de Antioquia. O trabalho missionário de Paulo vai começar na Macedónia, na Europa, e também vamos ver o trabalho missionário de Paulo na Acaia, em Acaia, que também fica na Europa. No texto de hoje, o que é que nós vamos ver? Teremos um episódio que nos pode deixar tristes.
Vamos olhar para um episódio e vamos dizer, puxa, porquê é que isto tinha que acontecer? Mas acima de tudo nós veremos destacado neste episódio, não só nesse incidente ou nesse dissidente que acontece, como em todos os outros incidentes que acontecem no texto que nós vamos ver, vemos em especial a soberania de Deus. Porquê? E esta é a ideia. A missão de Jesus é de Jesus. A missão é de Jesus, em primeiro lugar. Independentemente dos planos que se façam, independente dos desentendimentos que possam surgir entre aqueles que estão a trabalhar na missão. E qual é o foco de Jesus? Qual é o principal foco de Deus? São dois. É duplo. Ele acontece através da proclamação da palavra, mas ele é a edificação daqueles que já são seus, a edificação da igreja e a evangelização dos perdidos. Este é o foco de Jesus. Esta é a missão de Jesus. Levantar e edificar a sua igreja e salvar aqueles que ainda não são dele. Então nós vamos ver isto aqui hoje. Para já vamos ler do versículo 35 ao 41 do capítulo 15. Ok? Capítulo 15, versículo 35. E diz assim: Paulo e Barnabé demoraram-se durante algum tempo em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor, juntamente com muitos outros. Decorridos alguns dias, Paulo disse a Barnabé: Vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciámos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfília havia se afastado deles e não os acompanharam no trabalho. E a divergência entre eles foi tão grave que se separaram um do outro. E Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, confiado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Até aqui vamos orar. Senhor, queremos te pedir a tua bênção, queremos pedir a tua ajuda. Senhor, para que este texto possa ser aberto diante dos nossos olhos, diante dos nossos corações. Senhor, que a ideia que o autor queria passar aos seus ouvintes originais possa ficar clara para nós e que possamos saber aplicá-lo para nós hoje através de Cristo. Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Que a tua palavra, que a tua voz seja clara no nosso meio, para a nossa edificação, para a nossa obediência, para a nossa santificação e para a salvação de quem porventura ainda não é teu. Rogamos-te isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Então Paulo e Barnabé estão em Antioquia, lembram-se, eles foram na primeira viagem missionária, foram para o Chipre, foram para o sul da Galácia, subiram à Panfília, plantaram igrejas, estabeleceram presbíteros nessas igrejas e depois voltaram para a igreja que os enviou e deram um relatório daquilo que fizeram. Ficaram lá um tempo, surgiu a divergência, tiveram que resolver aquela divergência por causa dos judeus cristãos, mas o ministério deles em Antioquia estava a acontecer. O ministério pastoral, eles pregavam e ensinavam as Escrituras ali. Ao mesmo tempo, eles faziam um trabalho evangelístico de proclamação do Evangelho. E juntamente com eles nós vemos que os irmãos da igreja de Antioquia também ensinavam. Havia irmãos e muitos outros que pregavam. E isto mostra que a igreja de Antioquia está bem envolvida no ensino das Escrituras, na pregação. E isto manifesta aquilo que é uma igreja saudável, uma igreja onde não é só um que ensina, mas o ministério de ensino vai se expandindo à medida que a igreja vai se tornando cada vez mais vigorosa, em que a palavra vai edificando e vai instruindo as pessoas da igreja. Já tinham sido mencionados outros nomes que em Antioquia ensinavam. Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e possivelmente, com o passar dos anos, outros membros da igreja assumiram responsabilidades enquanto Paulo e Barnabé estavam na sua viagem missionária. Então Paulo e Barnabé estão aqui, estão na sua igreja, e estão a ensinar, estão a exercer o seu ministério. Ao fim de uns tempos, Paulo vem com uma ideia. O apóstolo Paulo diz: precisamos visitar as igrejas que nós plantamos para ver como é que elas estão, para ver como é que está a saúde delas, para ver como é que está o vigor delas. E o apóstolo faz essa sugestão ao seu companheiro de viagem, ao seu colega, àquele que foi com ele, àquele que plantou com ele, àquele que passou aquele tempo a trabalhar com o apóstolo Paulo, Barnabé. E Barnabé concordou, vamos fazer isso. No entanto, vemos uma dissidência a arrebentar, vemos uma divergência a surgir entre Paulo e Barnabé. Porquê? Porque Barnabé queria levar João Marcos. João Marcos era primo de Barnabé. João Marcos tinha ido com Paulo e Barnabé na viagem anterior, mas a certo momento da viagem, e este é o argumento de Paulo, a certo momento na viagem, João Marcos quer ir embora. Não quer mais participar da viagem.
E para Paulo, não faz sentido ele ir com eles nesta viagem missionária, sendo que ele os abandonou a meio da outra viagem missionária. Agora nós, e isto aqui é especulação, isto é dedução, mas nós conhecemos o coração de Barnabé, por aquilo que nós temos visto ao longo do livro de Atos. Barnabé tem um coração muito pastoral. Nós vimos como Barnabé fez, como ele foi generoso no início da igreja, ele vendeu propriedades que tinha para dar àqueles que tinham necessidade na igreja. Nós vimos como Barnabé fez a ponte entre um Saulo que perseguia a igreja, que se tinha convertido, junto da igreja de Jerusalém, que estava com o pé atrás por causa desse perseguidor da igreja que agora estava a entrar na igreja deles. Barnabé deu a cara por Paulo. Então Barnabé tem um coração pastoral e nós vemos esse coração pastoral no livro de Atos. Possivelmente, então, aqui Barnabé quer dar uma segunda oportunidade a João Marcos, através desta sensibilidade pastoral que ele tem. Mas Paulo não cedia. Barnabé não cedia. A discussão continuava. Cada um continuava na sua posição e nenhum dos dois cedia. Lucas não nos diz os motivos que foram apresentados por ambos. Lucas não nos dá um partido, não nos diz Paulo tinha razão, Barnabé tinha razão. O objetivo não é nós tomarmos partidos, embora possamos ter uma inclinação ou outra, mas o objetivo não é esse. O que Lucas nos diz é que a divergência tornou-se tão grave entre eles. E aqui a palavra grave, no original, dá um sentido de que tornou-se emocionalmente dura, emocionalmente pesada, a tal ponto que eles decidiram se separar no seu trabalho. Eles decidiram separar-se. Eles não chegaram a um consenso, então Paulo e Barnabé decidiram separar-se e ir por itinerários diferentes. Barnabé vai levar Marcos consigo até ao Chipre para visitar as igrejas que eles, os dois, Barnabé e Paulo, plantaram e onde Marcos também tinha estado. As igrejas de Salamina, Pafos, e o apóstolo Paulo escolhe como colega de trabalho Silas. Silas já apareceu no texto anterior, não sei se lembram, Silas era de Jerusalém. Silas tinha sido enviado pelo Concílio de Jerusalém para a igreja de Antioquia para ler aquela carta com aquelas resoluções. O texto mostra-nos que Silas era um elemento influente na igreja de Jerusalém. Silas era um profeta e Silas ficou na igreja de Antioquia durante um longo período de tempo, para encorajar e fortalecer a igreja de Antioquia. Então Paulo escolhe Silas para ir com ele, para ir confortar e fortalecer as igrejas. Então Paulo e Silas são enviados pela igreja de Antioquia e dirigem-se às igrejas da Síria e da Cilícia para fortalecê-las. Não sei se lembram que aquela carta que foi escrita com as resoluções quanto aos gentios, ela era para ser lida em Antioquia, mas não só, ela era para ser lida também na Cilícia e na Síria. Então é isso que Paulo e Silas vão fazer. E Silas então vai com Paulo para que esta leitura seja feita nessas igrejas. E depois de passarem pela Síria e pela Cilícia, eles então vão visitar as igrejas que foram estabelecidas por Paulo e Barnabé. Barnabé visitou uma agora com Marcos e Paulo vai visitar outras. Barnabé vai para o Chipre e Paulo vai a norte para a zona da Panfília e do sul da Galácia, para as igrejas de Derbe e de Listra. Então vamos ler essa viagem agora no versículos 1 a 5 do capítulo 16. Capítulos 16, 1 a 5. E chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icónio davam bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse. Tomou então, circuncidou, por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que o seu pai era grego. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para serem obedecidas. Dessa forma, as igrejas eram firmadas na fé. A cada dia cresciam em número, até aqui. Então Paulo, quando vai visitar estas igrejas de Derbe e Listra, que ele plantou com Barnabé, ele conhece ali um crente que nós, para aqueles que estão mais familiarizados com a Bíblia, hão de se lembrar deste nome. Este nome diz alguma coisa, Timóteo. Tanto que nós encontramos duas epístolas, duas cartas que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. E os detalhes biográficos que nos são apresentados por Lucas focam no quê em relação a Timóteo? Focam na sua origem étnica. O facto de ele ser filho de uma mãe judia e filho de um pai grego. A sua mãe, nós sabemos a partir de outro texto, que é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, chama-se Eunice. Okay? A mãe dele chama-se Eunice. É um nome grego, mas ela era judia. Isto significa o quê? Isto significa que a família dela, os pais dela, abraçaram a cultura grega. E então dão-lhe um nome grego.
E isso é coerente com o facto da família dela, tendo abraçado a cultura grega, permitiu que ela se casasse não com um judeu, mas sim com um gentil, no caso com um grego. E isto seria muito problemático se eles de facto seguissem aquilo que o Antigo Testamento diz. Mas isto aqui mostra que já a família dela era uma família que estava aberta para o mundo, ok? Para viver as coisas do mundo. Aceitou os padrões que não os de Deus. Agora, crianças que nascessem de um casamento misto, em que a mãe fosse judia e o pai gentil, de acordo com o Antigo Testamento, a criança seria considerada gentia, ou seja, não judia. Mas leis judaicas posteriores que foram surgindo e que estavam em vigor na altura de Jesus, uma criança que nascesse num contexto misto, ela seria considerada judia. Ok? E de facto, Timóteo foi instruído nas Escrituras desde a sua infância. Nós vemos isso em textos como Paulo escreve na Epístola a Timóteo. O que sugere que a assimilação desta família à cultura grega não foi completa. Eles guardaram elementos da sua religião, guardaram elementos do judaísmo. Ele certamente era levado à sinagoga para ser instruído na fé e vemos o papel que a sua mãe e a sua avó depois também têm. Agora, Eunice, a mãe de Timóteo, ela terá-se convertido à fé em Jesus. Durante o trabalho missionário de Paulo e de Barnabé em Listra, tanto ela como a mãe dela, a avó de Timóteo, chamada Lloyd, também vemos o nome da avó de Timóteo na epístola escrita a Timóteo. E o próprio Timóteo é descrito aqui como sendo alguém crente, como sendo um discípulo, o que significa que ele também cria em Jesus Cristo. Paulo então decide levar Timóteo com ele para o trabalho missionário. Não sabemos exatamente porquê, possivelmente, Lucas dá-nos aqui uma pista, possivelmente por causa da boa reputação que Timóteo tinha junto das igrejas ali. Ele tinha uma boa reputação, talvez porque ele servisse na igreja, e aí se calhar Paulo também vê o potencial de Timóteo no serviço, no envolvimento dele nestas igrejas. 2 igrejas são mencionadas aqui, igrejas que estão a 35 km de distância. Então, e se as 2 igrejas percebem a boa reputação de Timóteo, significa que essas 2 igrejas, embora tivessem 35 km que as separassem, eram igrejas que certamente se conheciam e que as pessoas conheciam umas às outras. Agora, o apóstolo Paulo faz aqui uma coisa que nos pode colocar um ponto de interrogação. Ele manda circuncidar Timóteo. Agora, não tinha sido Paulo que em Antioquia, antes, esteve a discutir e a defender que os gentios não precisavam de ser circuncidados? Que não devia ser exigido que eles fossem circuncidados? Os judeus que viviam naquela cidade, e Lucas diz-nos isso, sabiam que o pai de Timóteo era grego. E sabiam que Timóteo não era circuncidado. E sabiam que Timóteo era, para eles, era o quê? Judeu. Então era um judeu não circuncidado. Era um judeu apóstata. Sabiam que ele tinha uma mãe judia. Por isso não era aceitável que Timóteo não fosse circuncidado. Ele seria visto como um judeu apóstata. Agora, uma vez que os pais tinham autoridade sobre os filhos, fica claro que Timóteo não tinha sido circuncidado, não por falta de vontade da mãe, mas porque certamente o pai não quis que ele fosse circuncidado. Agora, parece que Paulo está a ser incoerente e a exigir que Timóteo seja circuncidado quando ele defendeu que os gentios não precisavam de ser circuncidados para a salvação. Só que tratam-se de 2 situações completamente diferentes. São alhos e bugalhos. São 2 coisas totalmente diferentes. E por isso, 2 ações diferentes. Paulo, no seu trabalho missionário, ele procurava não colocar barreiras que pudessem impedir ou dificultar a proclamação do Evangelho. Ele diz, em 1 Coríntios 9, 19 e 20, pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, é como se eu estivesse debaixo da lei, embora não esteja. Para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Então, desta forma, o apóstolo Paulo vai circuncidar Timóteo para quê? Para o benefício do trabalho missionário entre as comunidades judias. Paulo não está a afirmar que é necessária a circuncisão para a salvação, como os judeus cristãos estavam a defender antes. Ele está a pensar na estratégia para remover possíveis obstáculos na proclamação e na eficácia da proclamação do Evangelho. Paulo não queria arranjar discussões em cima de questões não essenciais. Onde é que Paulo começava geralmente o seu trabalho missionário? Na esmagadora maioria das vezes? Nas sinagogas, junto aos judeus. Então, imaginem o problema que seria ele ter um cooperador que seria visto como um judeu apóstata. Iria atrapalhar a missão, iria atrapalhar a eficácia do trabalho de Paulo. Então Paulo circuncida-o por causa disso, somente por essa questão, não é por questões
teológicas, é por questão de sabedoria e de prudência. Então Paulo, Silas e agora Timóteo, e Lucas está-nos a mostrar a nova composição da equipa missionária, vão viajar para as cidades onde havia igrejas locais, estabelecidas, e vão transmitir também as decisões tomadas pelos apóstolos, pelos presbíteros em Jerusalém, naquele concílio, em torno daquela controvérsia. Agora, lembrem-se, eles estão aqui em Derbe, Listra e nas igrejas ali daquela região, e aquela carta tinha sido feita e escrita para ser lida em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Porquê é que eles estão a ler esta carta naquelas igrejas? Possivelmente porque essas igrejas enfrentavam os mesmos desafios, porque possivelmente eram comunidades compostas tanto por judeus como por gentios. E então, onde houvesse judeus e gentios na mesma comunidade, este assunto tinha que ser tratado. O fruto destas visitas, do fortalecimento da pregação do Evangelho, da comunicação desta decisão para a boa comunhão dos membros gentios e judeus da igreja, promoveram o quê? Promoveram o fortalecimento da igreja e o crescimento numérico. Os crentes das igrejas foram edificados e novas pessoas se converteram. O trabalho de Paulo e da sua equipa naquelas congregações, que certamente incluiu estas medidas de resolução doutrinária e práticas, trouxeram um ambiente saudável para que a igreja floresça, para que a igreja se edifique e para que novas pessoas possam se converter. Agora, a equipa missionária não se limitou a fortalecer as igrejas pelos lugares onde Paulo e Barnabé tinham ido antes. Havia também o desejo de Paulo de continuar, de ir para novos lugares onde o Evangelho não tinha sido pregado ainda. E é o que vamos ver nos próximos versículos, na última secção que vamos ler hoje. Então, versículos 6 até 10. Para terminarmos a parte da exposição do texto. Diz assim: a viagem de Paulo a partir do sul da Galácia até Troade, desculpem, versículo 6, atravessaram a região frígia e gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram até Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedónia suplicava-lhe: vem para a Macedónia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procurámos partir para a Macedónia, concluindo que Deus nos tinha chamado para anunciar o Evangelho. Nós vemos aqui duas mudanças de planos naquilo que era o objetivo e a intenção de Paulo e da sua equipa missionária. Primeiramente, eles queriam ir para a província da Ásia, mas tiveram de abandonar esse plano, esse projeto, porque o Espírito Santo os impediu. Não sabemos como. Talvez um sonho, talvez uma visão, talvez uma mensagem profética, talvez circunstâncias. Não sabemos, Lucas não nos diz. O que Lucas nos indica aqui é que o Espírito Santo conduziu a missão. O Espírito Santo impediu que eles fossem para lá. Depois de Paulo abandonar a iniciativa de pregar então nas cidades da província da Ásia, eles decidem ir para uma outra região, para a Bitínia. Ficava a norte. No entanto, uma vez mais o Espírito Santo não permitiu. E desta vez, Lucas vai se referir ao Espírito Santo, chamando de quê? Espírito de Jesus. Para o autor do livro, Jesus continua a estar envolvido no avanço e na expansão e no progresso do seu reino, do Evangelho, através daquelas que são as suas testemunhas que ele mesmo escolheu, que ele mesmo chamou. Agora, uma vez que o plano de viajar para Bitínia não podia acontecer, Paulo então vai viajar para Troade, passando pela região da Mísia. Agora, Troade era um porto comercial importante. Era um ponto-chave nas comunicações das regiões romanas. Tinha um porto marítimo que ligava a Ásia à Europa. De um lado a Ásia, do outro lado a Europa, no meio o mar Egeu. Então seria o tipo normal de lugar em que Paulo pregaria e fundaria uma igreja. Mas isso não vai acontecer. Paulo não vai pregar ali o Evangelho. Porquê? Porque Paulo tem uma visão. Porque Deus vai lhe dar orientações específicas. Deus disse antes, não vais para aqui. Disse depois, não vais para ali. E agora Deus vai lhe dizer, vais para aqui. E Paulo então vê na sua visão, ele vê um homem macedónio que estava de pé e fazia-lhe um convite para ir até à Macedónia. Ele vai colocar um imperativo, ajuda-nos. Então o apóstolo e a sua equipa conversam. E aqui reparem que no último versículo, no versículo 10, nós vemos como é utilizado o plural. A primeira pessoa do plural diz, logo procurámos partir para a Macedónia. O que é que significa? Que o autor do livro, Lucas, está a se incluir junto desta equipa missionária. Lucas agora está, não sabemos em que momento ele entrou, mas Lucas está com Paulo, com Silas e com Timóteo. Okay? Então o apóstolo Paulo, a sua equipa,
Percebem? Isto é uma orientação do Espírito Santo. Vamos para a Macedónia, vamos pregar ali o Evangelho e a salvação em Jesus. Então, dessa forma, eles perceberam que as portas foram fechadas pelo Espírito Santo na Ásia, na Bitínia, e entenderam que Deus estava a conduzi-los para evangelizar na Europa. Termina aqui o nosso texto. Neste texto de hoje nós temos 2 episódios, ok? O primeiro, no primeiro episódio é narrado o desentendimento entre Paulo e Barnabé e a viagem de Paulo de Antioquia para o sul da Galácia, onde encontramos 4 incidentes deste primeiro episódio. No primeiro incidente temos a separação de Paulo e de Barnabé por causa de João Marcos. No segundo incidente temos a visita de Paulo e Silas à igreja da Cilícia e da Síria para comunicar as decisões do Concílio de Jerusalém. No terceiro incidente desse primeiro episódio, Lucas narra a viagem ao sul da Galácia e a agregação de Timóteo à equipa missionária de Paulo. E por fim, no quarto incidente, que encerra o primeiro episódio, vemos Paulo a visitar as igrejas no sul da Galácia e vai culminar com o fortalecimento dessas igrejas, Derbe e Listra. O segundo episódio que nós temos no nosso texto de hoje narra as viagens de Paulo, Silas e Timóteo do sul da Galácia, as tentativas deles de irem até a Ásia, até a Bitínia e depois, por fim, o irem até Troade, onde o Espírito Santo lhes vai conduzir para a Macedónia para pregarem o Evangelho na Europa. Então, o autor de Atos, através deste texto, através desta narrativa, está a mostrar, e aqui chegamos à ideia do texto, o autor de Atos está a mostrar aos seus leitores como Cristo é soberano naquela que é a sua missão e está envolvido através dessa sua soberania no seu trabalho missionário. O trabalho é de Cristo, quem comanda é Cristo e Cristo é que faz acontecer a sua missão. Nós vemos como a equipa missionária é alterada por meio de circunstâncias tristes, sim, mas ela é alterada na sua configuração. Nós vemos o fortalecimento de igrejas que foram recém-plantadas, são fortalecidas. Nós vemos como o Evangelho vai começar a entrar na Europa neste movimento expansivo, cada vez maior, cada vez mais longínquo de Jerusalém. O que é que nós vemos? Vemos que em tudo, na missão, Cristo é soberano e age em todo o tempo. Mesmo no meio dos desentendimentos, mesmo no meio das separações, no meio das iniciativas humanas, que houve várias, já vamos ver aqui, ou através de intervenções mais diretas e sobrenaturais, como o sonho. Mas em todo o tempo, Jesus, na sua soberania, na missão, tem 2 objetivos principais: fortalecer a igreja e alcançar os perdidos. Edificação e plantação. Em primeiro lugar, as iniciativas humanas. A igreja, que é composta por todos os crentes em Jesus Cristo, todos, a igreja tem uma responsabilidade dupla quanto à palavra de Deus. Uma responsabilidade dupla. Por um lado, pegar na palavra de Deus e ensinar e edificar os crentes. Por outro lado, pegar na palavra e partilhar o Evangelho com quem ainda não crê. Essa foi a ordem dada por Jesus em Mateus capítulo 28, aos seus discípulos, que somos nós, que somos todos nós. Ele disse para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo apontando para aqueles que chegam, o ensinar a guardar todas as coisas que Jesus mandou, apontando para a edificação e para o fortalecimento dos crentes. Então, este duplo sentido da utilização da palavra, que é dada à igreja para edificar e para evangelizar. A missão para a igreja está dada. A missão para a igreja é clara. Não há necessidade de nós procurarmos, tentar discernir qual é a missão de Deus para nós como AB Faro. Ou qual é a nossa missão para nós como crentes e membros individuais. Está colocado, é claro, edificar os crentes para serem cada vez mais parecidos com Jesus, para mortificarem cada vez mais os seus pecados e amarem mais a Deus e proclamar as boas notícias da salvação em Jesus para aqueles que não conhecem. Esta é a missão. É simples, não temos que inventar nada. Esta é a missão. Esta é a vontade de Deus. Ela é clara, ela não precisa de ser descoberta. Ela foi revelada. Edificar e evangelizar, edificar e evangelizar. Os 2 E's, levem isto. Edificar e evangelizar. Paulo e Barnabé sabiam disto. A igreja de Antioquia sabia disto. O que é que eles fizeram? Obedeceram. É simples. Missão dada, missão cumprida. A missão foi dada, a missão é para ser cumprida. Obediência. Eles tiveram iniciativas. Vemos Paulo e Barnabé ensinarem a igreja de Antioquia
Ou seja, pegam na palavra e edificam a igreja. E vemos eles a quererem visitar as igrejas por onde passaram antes, a fim também de fortalecê-las, para passar as decisões do Concílio de Jerusalém para fortalecer a igreja. Então vemos este sentido da edificação da igreja. Ao mesmo tempo, nós vemos o desejo de Paulo com a sua nova equipa querer ir pregar o Evangelho a lugares onde o Evangelho não estava. Vemos a evangelização, vemos a missão. É verdade que Deus impediu que eles fossem para alguns lugares. É verdade que Deus os conduzia em outras direções. Mas o facto é que eles tinham uma ordem clara, através da vontade revelada de Deus. E eles tomaram iniciativas de acordo com essa vontade revelada. Eles sabiam qual era a vontade de Deus e eles agiram coerentemente com isso. Nós sabemos qual é a nossa missão como igreja. Nem todos nós temos as mesmas vocações, é verdade. Nem todos nós temos os mesmos dons. Mas todos, de acordo com os dons diferentes que Deus nos deu, com a vocação diferente que Deus nos deu, todos, tu e eu, todos, a pessoa que está à tua direita, a pessoa que está à tua esquerda e a pessoa que está sentada na tua cadeira, todos são chamados para contribuir para a edificação e para contribuir na evangelização. Todos. Fazemos isso como? De forma individual, nós podemos procurar nos envolver, não é podemos, nós devemos procurar nos envolver intencionalmente em relacionamentos de amizade cristã, de discipulado mútuo, em que ajudamos o outro a se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Entramos em relacionamentos para encorajar, para exortar, predispomos o nosso coração para servir uns aos outros, seja num ministério formal, seja de forma orgânica, nos nossos relacionamentos que devem ser intencionais. De forma individual também devemos procurar criar e aproveitar oportunidades para partilhar o Evangelho de Jesus aos nossos colegas, à nossa família, aos nossos vizinhos, às pessoas que estão à nossa volta e que não são salvos. Já de forma coletiva, nós devemos, como igreja, procurar plantar igrejas e tomar iniciativas para edificar, para ensinar, para fortalecer os membros da nossa igreja. Ou apoiar outras igrejas que precisem. Igrejas que nós vemos que precisam de ajuda, que não estão tão saudáveis. Então vamos lá procurar ajudá-las, fortalecer essas igrejas, fortalecer esses crentes. Instruir líderes que precisam de ajuda. Como vamos ver se vai acontecer em Moçambique agora, em breve. Iniciativas para fortalecer a igreja, a nossa ou outras. Também em conjunto, coletivamente, vamos procurar desenvolver a implantação de igrejas. Ações evangelísticas coletivas. A pergunta que eu te faço é, se tu tens procurado envolver nestas duas vertentes do Ministério da Palavra, promover o fortalecimento do irmão e proclamar o Evangelho a quem não é crente. É uma ordem clara. E se há uma ordem e nós não a estamos a fazer, nós estamos em desobediência, estamos em pecado. E Deus vai nos usar na medida em que nós tomarmos iniciativas. Nós vemos aqui iniciativas. Eles sabem qual é a ordem, eles tomam iniciativas. Vamos para lá, vamos falar com aquele, vamos organizar isto, vamos começar este projeto. Eu vou começar um relacionamento intencional com aquela pessoa, com o meu colega. Iniciativas humanas do nosso lado. Vamos tomar iniciativas. E Deus vai nos usar na medida em que tomamos iniciativas. Deus não nos vai usar se nós quisermos ficar sentados no nosso conforto, no nosso comodismo, na nossa rotina do dia a dia. Como se não houvesse uma igreja a ser edificada ou perdidos para serem salvos. Vamos obedecer àquilo que Deus já nos disse de forma clara. Às vezes fala-se muito, preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei, Deus tem que me revelar. E às vezes parece que a pessoa espera que venham as estrelas e se alinhem e mostrem uma direção ou um sentimento. Eu acho que é para ir nesta direção. Está claro, está revelado, é para fazer isto. Os contornos depois Deus vai conduzir. Deus depois vai mostrar. Mas vamos ter iniciativas de obedecer àquilo que Deus nos pede. E a soberania de Jesus vai fazer avançar a sua obra. Vai fortalecer o seu povo, vai alcançar novas vidas através da nossa obediência àquilo que Ele pede de nós. Okay? A soberania de Cristo vai fazer o seu propósito através da nossa obediência. O segundo ponto, sabedoria e sensibilidade cultural, que é uma iniciativa também, mas aqui eu preferi separar, uma iniciativa de Paulo, para dar uma outra ênfase. Paulo aqui, visando a edificação da igreja, visando a expansão do Evangelho, visando a missão, ele toma duas outras iniciativas. Primeiro, ele chama alguém para juntar-se à sua equipa. Chama Timóteo. Ele viu que Timóteo poderia ser uma mais-valia.
No entanto, o apóstolo Paulo aqui vai demonstrar sensibilidade cultural, discernimento, quando ele manda circuncidar Timóteo. O objetivo, como nós vimos, era não criar obstáculos e ruído na comunicação do Evangelho junto dos lugares onde Paulo ia, que muitas vezes tinham judeus. Então Paulo toma aqui uma iniciativa estratégica que visa a eliminação desses obstáculos. Ele adapta-se contextualmente em aspectos não essenciais para proclamar aquilo que é essencial. Estão a perceber? Abrir mão daquilo que não é essencial para que o essencial ganhe peso e não seja travado na eficácia da sua comunicação. Nós precisaremos, para Cristo nos usar na continuação da expansão do Evangelho, para a edificação de crentes, de sabedoria para nos adequarmos a determinados contextos. Contextos culturais, contextos familiares, contextos laborais, para evitarmos ruído. Só que às vezes nós temos o nosso orgulho e temos na nossa família alguns elementos que não são crentes. Mas depois fazem aqueles jantares, ou há aquela postura, ou há aquela atitude, ou há aquela forma de estar que nos é exigido, mas que não é natural. E há certas expectativas que os outros esperam de nós naquele contexto, seja na família, ou seja no trabalho. E aquilo que esta sensibilidade nos chama a fazer é nós abrirmos mão dessas coisas que não são essenciais. E se nós fizermos esse sacrifício, se calhar nós vamos poder comunicar mais eficazmente o Evangelho. Caso contrário, se nós não formos ao encontro dessas expectativas, que não são coisas essenciais, que não são coisas que vão contra a vontade de Deus, mas se nós não as fizermos, nós vamos estar a levantar obstáculos que vão interferir na comunicação do Evangelho e na possível recepção do Evangelho. Então precisamos de sabedoria, precisamos de sensibilidade contextual. No nosso local de trabalho, na pessoa com quem nós estamos. Há pessoas com quem nós podemos entrar, matar e falar do Evangelho e pá, há outras pessoas que nós precisamos de ir ali com sabedoria, nos rodeios. Precisamos de ir ao encontro de expectativas quanto àquilo que a pessoa espera de nós para determinadas coisas. Precisamos desta sensibilidade. Por vezes podem ser coisas simples, por vezes podem ser coisas mais difíceis das quais nós temos que abrir mão. Mas temos que lembrar, há uma coisa mais importante aqui do que as minhas preferências. É o Evangelho e que a pessoa abraça o Evangelho. Então eu vou eliminar tudo aquilo que possa promover ruído naquilo que é possível colocar de parte. E Deus vai usar na sua soberania esta sensibilidade, esta sabedoria contextual para nós fazermos avançar o seu reino. Peçamos sabedoria a Deus para ter esta sabedoria. Terceiro, aqui é discernimento e sensibilidade espiritual. Se por um lado nós somos chamados a tomar iniciativas em resposta à vontade revelada de Deus, ou iniciativas que pela sabedoria percebemos que aquilo vai facilitar a comunicação do Evangelho, por outro lado nós devemos também ser sensíveis à intervenção de Deus para a alteração dos nossos planos, dos nossos projetos, das nossas iniciativas. Porque Deus tem uma vontade secreta. Deus tem uma vontade revelada, está nas Escrituras. Deus tem uma vontade secreta, que nós não sabemos qual é. Ok? E vemos isso perfeitamente neste texto. Este texto é uma perfeita ilustração disso. Qual é a vontade revelada de Deus? Ir e proclamar o Evangelho a todas as pessoas de todas as nações. A vontade secreta de Deus é que Ele não queria que eles fossem para a Ásia, não queria que eles fossem para a Bitínia. Mais tarde o Evangelho ia chegar àquelas regiões. Mas Deus, naquela altura, na sua vontade secreta, queria que eles fossem para a Europa. Eles sabiam a vontade revelada, obtiveram a vontade revelada. Quanto à vontade secreta de Deus, eles demonstraram-se humildes para obedecer conforme Deus ia revelando. E Deus revelou. Deus impediu para um lado e Deus deu uma visão para o outro. Paulo e a sua equipa souberam reconhecer a direção de Deus. Eles não forçaram os seus planos. Não, Deus, de certeza que é por aqui. Eu tenho a certeza, eu vou. Eles não forçaram os planos de Deus para evangelizar naquelas cidades. Eles submeteram-se à orientação. Eles submeteram-se à condução do Espírito Santo. Deus tinha outros planos. Primeiro deviam ir até a Europa, depois logo chegaria o Evangelho a essas regiões. Nós somos chamados, como eu disse há pouco, para ter iniciativas de obediência face àquilo que nós sabemos que Deus pede de nós. Quanto à edificação da igreja e quanto à evangelização dos perdidos. Seja individualmente, cada um nas nossas vidas, ou seja em conjunto, em coletivo, como igreja. Mas ao mesmo tempo devemos estar abertos para mudar, alterar ou abandonar esses planos, se e quando Deus revelar. Para isso nós precisamos ter discernimento espiritual. Para isso nós precisamos ter humildade para perceber e aceitar a direção de Deus, que pode vir de formas menos habituais e não ordinárias, que são as sobrenaturais, ou pode vir de forma mais comum,
como nós reavaliarmos os nossos planos, como circunstâncias forçarem-nos a não fazer acontecer aquilo que nós desejávamos ou planeávamos. Em tudo nós devemos buscar a vontade de Deus, a vontade de Cristo. Temos planos como igreja de formar homens para poderem servir aqui na igreja ou poderem ir para outros lugares para servir. Certamente vamos ter projetos de plantação ou de apoiar naquele trabalho, naquela igreja, etc. E aí estamos em obediência. São iniciativas que temos que ter. E vamos ter o máximo de iniciativa possível com os recursos que Deus nos dá, com o nosso esforço. E depois Deus vai conduzir. Nós vamos confiar. E Deus vai mostrar para onde é para ir e para onde não é para ir. Porque Cristo é soberano, porque a missão é dele e Ele é que manda. Um outro ponto, e o meu último ponto. Este texto mostra-nos como também, apesar do desentendimento de Paulo e Barnabé, dois grandes homens de Deus. Os dois são dois grandes homens de Deus, isso não está em causa. O texto mostra que, apesar desse desentendimento, a missão continua. Na verdade, a missão até se expande. Duas equipas resultam daí. Não sabemos quem teve razão, Lucas não nos diz e não interessa. Lucas não pretende avaliar as causas do desentendimento, mas o facto é que duas novas equipas foram formadas a partir daqui e o mesmo alvo foi perseguido. Isto é importante. Não é um desentendimento qualquer, não é um desentendimento por questões... É um desentendimento em torno de estratégia para o alcance de um objetivo claro em obediência a Deus. As igrejas da Cilícia e Síria foram fortalecidas por Paulo e Silas e as igrejas do Chipre foram fortalecidas por Barnabé e Marcos. Paulo e Barnabé concordavam no envolvimento na missão, na edificação da igreja, mas discordaram na forma como isso iria acontecer na prática. Paulo e Barnabé ficaram diante do impasse. Os ânimos aqueceram, mas Paulo e Barnabé não sacrificaram a missão. Antes, eles encontraram uma solução que serviu o avanço do Evangelho, não que sacrificou o avanço do Evangelho. Eles reconheceram a necessidade de ministérios distintos agora para eles e em diferentes localidades geográficas. Ou seja, vamos continuar a servir a Deus, mas separados. Isto é possível acontecer. Desentendimentos. E embora desentendimentos entre membros, entre pastores, porque também acontece, ou entre igrejas e conjuntos de igrejas, possam ser dolorosos e a separação seja aquilo que não se deseja, a verdade é que Deus continua a ser soberano e que Deus pode estar a trabalhar através dessas situações para a edificação da igreja e para a expansão do reino. Desde que o objetivo das duas partes que estão desentendidas e que se estão a separar seja a glória de Deus e a missão. Pode acontecer que os dois lados estejam em desacordo em alguns pontos em que não conseguem encontrar consenso. Isso acontece. Isso tem acontecido ao longo da história da igreja. Isso vai acontecer até o dia em que Jesus voltar. Pode ser que estejam em desentendimento e não cheguem a um consenso. E a única solução para a continuidade do envolvimento no serviço a Deus seja o quê? Tomarem-se caminhos separados. Os dois lados continuam a amar a Deus? Sim. A ser cristãos? Sim. Tementes a Deus? Sim. Com desejo de servir? Sim. Mas os dois lados concordam em discordar. E isto é maturidade também. Haverá momentos em que a postura mais madura de um membro, de uma equipa, de uma igreja, diante de um impasse de resolução, será a dizer: vamos concordar em discordar, vamos continuar a servir o mesmo Deus, vamos continuar a ter respeito um pelo outro, mas vamos seguir caminhos diferentes. Se virmos isso acontecer, não desesperemos. Se virmos isso acontecer à frente dos nossos olhos, não desesperemos. Deus pode usar na sua soberania esses acontecimentos para a edificação do seu povo e para o alcance de novas pessoas para Cristo. Pode acontecer entre dois pastores, pode acontecer entre membros de um determinado ministério, ou pode acontecer entre igrejas parceiras que têm caminhado juntas. Cristo vai continuar a ser soberano. Cristo vai continuar a usar aqueles que se dispõem nas suas mãos para edificar a sua igreja e alcançar novas pessoas para a salvação. Mesmo que se decidam separar, mesmo que caminhem separados. Porque Deus é soberano, porque a missão é dele. Eu termino. Cristo é o Senhor da missão. Ele quer levar
Os seus, aqueles que são seus, aqueles que Ele comprou na cruz, à edificação. Ele quer levar aqueles que não o conhecem a conhecê-lo, à salvação. E por isso tu estás aqui nesta manhã e ainda não conheces Jesus. E conhecer Jesus não é ter uma vida de igreja. Se tu não conheces Jesus, eu convido nesta manhã a te renderes a Ele. A olhares para Ele como aquele que se doou para levar a condenação na cruz que tu merecias por causa dos teus pecados. Reconhece-o como Senhor, reconhece-o como Salvador da tua vida. Se já tens ouvido esta mensagem, mas ainda não a abraçaste, não a dizes mais, faz isso hoje, abraça o Evangelho. Abraça. Pede a Cristo que Ele te aceite em teus braços. Vai para Ele com fé, com confiança, para que Ele te resgate, te dê o perdão dos pecados e tu comeces uma nova vida com esperança, com alegria, sabendo que estarás por toda a eternidade com Ele, onde não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais dor, mais pecado, não vai haver morte. Olha para Cristo nesta manhã e entra neste reino que Ele está a expandir. O reino de Deus é o que importa. Mais nada nesta vida fica. O nosso dinheiro não fica. As nossas conquistas não ficam. Nada fica. É passageiro. O reino de Deus é o que fica para sempre. E esse é o investimento de Deus, esse é o investimento de Cristo. A pergunta é, tu estás dentro deste reino ou estás fora dele? Jesus chama-te, entra no meu reino. Vem a mim, tu que estás cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Vai a Jesus nesta manhã. Confessa o teu pecado, reconhece a tua insuficiência, o teu pecado e corre para Cristo. E Ele te salvará. Se tu já fazes parte deste reino, o teu envolvimento no reino não é facultativo, não é opcional, não é uma daquelas alíneas em que nós colocamos sim ou não consoante o nosso desejo. É obrigatório. E é tão obrigatório que faz parte da nossa natureza cristã. Ao ponto de que se nós não estamos envolvidos na obra de Deus, seja na edificação da igreja ou na proclamação do Evangelho a quem não conhece Jesus, nós sentimos a nossa alma a definhar. Nós não vamos estar em alegria plena. Nós não vamos sentir a vida cristã na sua potência máxima como poderíamos se estivéssemos a viver nesse lugar de obediência. Lugar de desobediência é sempre lugar de infelicidade para quem é filho de Deus, para quem é cristão. Podem passar os anos que passarem. Quem é cristão até pode amenizar aquele senso de consciência, mas sempre vai estar lá, um senso de infelicidade sempre vai estar lá, até o dia em que nós dizemos, sim, Deus, eu faço o que tu pedes de mim. Não vale a pena lutar com Deus. Deus ganha. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, lá à frente Ele ganha. É como Jacó, se Deus está a lutar contigo, não seja necessário chegares ao ponto de ficares com uma lesão para sempre, como Jacó ficou, que foi ferido na sua coxa. Obedece a Deus nesta manhã. Sabes que Deus tem pedido alguma coisa de ti? Sabes claramente em relação a isto. Mas agora passo para outra coisa qualquer da tua vida, aquilo que a Bíblia exige e que tu sabes que Deus tem pedido de ti. Se tu sabes e neste momento está na tua mente aquilo que Deus tem pedido de ti, obedece. Diz a Deus, eis-me aqui. Eu não sei se consigo, eu não sei se eu tenho forças, eu não sei uma série de razões, mas estou aqui, Deus, ajuda. Eu quero te obedecer. Envolve-te na igreja. Envolve-te na vida dos teus irmãos aqui da igreja. Intencionalmente caminha com eles, com 1, 2, 3, 4, 5, aqueles que tu puderes. Venha à reunião de oração. Temos três horários, dá para toda a gente. Pais com filhos, revezem-se, um de cada vez. Dispõe para os ministérios da igreja. Temos ministérios, vamos nos envolver, são tantos ministérios. Mas eu não sei qual é o meu dom, não sei qual é a minha vocação, não sei. Descobrimos ao fazer. A igreja é que vai confirmar. Dispõe-te, serve. Contribui financeiramente, de forma regular, de forma consistente e obediência àquilo que Deus pede de ti também. Envolve-te na evangelização. Mas eu não sei o que dizer. Sabes? Jesus é Senhor, Jesus quer salvar a tua vida. Tu és pecador, confessa Jesus como teu Senhor e Salvador, corre para Ele, confia nele. Amém. Evangelho. Envolve-te na evangelização, aproveita e cria oportunidades. Envolve-te nas iniciativas formais da igreja para a edificação da igreja. Quando começar a escola dominical, é para edificação, é para ensino de doutrina. Venha à escola dominical. Estamos a pensar recomeçar o grupo familiares. Quando começar, vem, envolve-te para a edificação da igreja. Envolve-te nas iniciativas de proclamação do Evangelho, de plantação de igrejas, o que for, envolve-te. Não fiques só no teu cantinho a viver a tua vida cristã. É só eu e Deus. Não. É eu, Deus e a igreja pela qual Deus deu a vida. Faz isto tudo sabendo que Jesus é o Senhor da missão, que Ele é o soberano.
sobre tudo, sobre todas as iniciativas. Simplesmente tem iniciativas, simplesmente toma decisões, simplesmente age. E Deus depois vai conduzir, de acordo com a sua soberania. Deus vai dar discernimento, sensibilidade espiritual. Deus te vai dar sensibilidade contextual para as situações. Apenas diz, Deus, eis-me aqui, eu vou. Para aquilo que eu sei que tu pedes de mim, para aquilo que tu me orientaste para a direita ou para a esquerda e para a sabedoria que eu vou ter que ter para lidar com as circunstâncias das pessoas. Eis-me aqui, envia-me a mim. E confiemos que mesmo no meio dos desentendimentos e das separações entre membros, entre grupos, entre igrejas, Jesus continua a ser Senhor. E se os dois lados tiverem o objetivo da glória de Deus e da missão, isso vai continuar. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças pela tua palavra, que ela é completa, Senhor. Ela fala de tudo e nós temos visto como tu tens abordado connosco tudo o que é assunto, por todos os livros pelos quais nós temos percorrido do início até ao fim, de uma ponta até a outra. Assuntos que nós naturalmente não escolheríamos falar, não escolheríamos pregar, mas assuntos que estão na tua palavra. E assuntos que tu queres que nós ouçamos, que tu queres que nós obedeçamos, Senhor. Que tu não nos deixas às escuras, tu mostra-nos a tua vontade. Senhor, dá-nos obediência. Dá-nos um coração obediente. Ajuda-nos a lutar contra o comodismo, contra todas as justificações e racionalizações que nós somos exímios em encontrar para não te obedecer. Ajuda-nos a te obedecer, Senhor. Porque só assim seremos uma igreja como a de Antioquia. Uma igreja forte internamente, com irmãos envolvidos. Uma igreja que cresce, uma igreja que fortalece outras igrejas. Uma igreja que está na missão e leva a missão para longe. Para onde o Evangelho ainda não está. Queremos ter essa igreja, Senhor. Queremos ter essa igreja que dá tudo pela missão, que dá tudo pelo teu povo. Ajuda-nos a começar aqui dentro, uns com os outros. Senhor, protege-nos de viver vidas isoladas. Senhor, que casais e famílias que ainda não estabeleceram contacto com outras aqui, que possam tomar a iniciativa, Senhor, de abrir as suas casas, de chamar para um jantar, para um almoço, de conhecer, de conversar. Senhor Jesus, faz. Estejamos envolvidos na vida uns dos outros, na edificação uns dos outros, Senhor. Tomemos a iniciativa de obedecer àquilo que tu pedes de nós. Porque tu vais conduzir tudo. Tu nos vais dar a sensibilidade espiritual, tu nos vais dar a sensibilidade contextual. E, Senhor, também te pedimos que quando acontecer, que tivermos que viver separações por questões pelos quais estamos diante de um impasse e não conseguimos resolver, Senhor, se as tivermos que viver, que saibamos que tu és soberano e que, Senhor, da nossa parte, o objetivo seja sempre a tua glória, seja a missão da igreja, seja a sã doutrina. Não sejam mesquinhices, não sejam lutas pessoais, não sejam motivos egoístas, não seja nada fora destas coisas que acabámos de dizer. Senhor, porque conta no final, o que conta no final é o estarmos diante de ti, naquele dia, e prestarmos contas da fidelidade ou não que tivemos em relação àquilo que sabíamos que tu pedes de nós na tua palavra. O resto é palha. Ajuda-nos a viver em função disso. Para a tua glória, para o bem da tua igreja e para a salvação daqueles que não te conhecem. No nome de Jesus. Amém.